Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso painel do Case 2020 sobre comunidades. A gente está aqui hoje com a Juliana Marchioretto e o Fábio Silva, são líderes de comunidades nas regiões deles. Eu sou a Ítali Colini, eu sou diretora de operações da 500 Startups no Brasil, e eu vou bater um papo aqui com eles para entender melhor como é que a gente tira valor das comunidades que estão à nossa volta. Juliana e Fábio, por favor, se apresentem. Oi, Ítali, tudo bem? Então, eu sou a Juliana Marchioretto, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, sou uma das diretoras da Associação Gaúcha de Startups, faço parte da comunidade RS, que é a nossa comunidade do estado aqui do Rio Grande do Sul, e tenho uma startup de educação também, já estou dentro do ecossistema já fazem alguns anos, aí dentro de 2012 mais ou menos. Então, já conheço bastante aqui do ecossistema local. Então, foi um prazer participar de 2012 é a história, hein, Ju? Não, eu sou tipo Moisés, eu ajudei a fundar assim, o ecossistema por aqui. Muito bom, muito bom. Fábio, conta um pouquinho de você pra gente. Legal, boa tarde. Primeiro, uma satisfação enorme. Eu estou tremendo aqui, né? Que o Case Startup Summit, né? A gente não tem como não passar por essa emoção aqui. Acho que só quem já foi no Case e no Startup Summit presencial sabe como é emocionante estar nesse evento. E agora todo o Brasil tem essa oportunidade aí de participar desse evento, absorver esse conteúdo. Bom, eu sou Fábio Silva, né? Eu me formei em zootecnia na Federal do Paraná, depois eu vim parar aqui no Mato Grosso para trabalhar, onde fiz gestão de projetos. E recentemente, né, eu acho, faz uns 3 anos, eu assumi a área de parcerias de um hub de inovação focado no agronegócio, que é o AgriHub, né? Esse hub aí, então, ele tem um intuito muito claro de identificar as dores dos produtores rurais e depois olhar para o mercado e ver se tem alguma solução pronta para fazer esse tipo de conexão com o produtor rural. Por causa de todos esses trabalhos que a gente veio desenvolvendo, eu fui me envolvendo cada vez mais com a comunidade até um ponto em que eu fui, vamos falar assim, reconhecido como líder da comunidade aqui da Baixada Cuiabana, que é a Digorest Startups, que eu vou falar um pouquinho mais dela ao longo aí. E dentro da Digorest, a minha responsabilidade é tocar todas as ações que envolvam inclusão, diversidade e representatividade na nossa comunidade aqui da Baixada Cuiabana. Eu já gostei demais desse escopo aí, hein, Fábio? Eu gosto muito do papo sobre diversidade e inclusão. Acho super importante e não acho que é uma questão só de características pessoais, mas também regionais, né? A gente tem muita diferença entre os eixos aqui no Brasil, de acesso mesmo a conhecimento, a capital, investidor. Então, acho super importante ter o trabalho de vocês e me conectar com vocês. Estou super feliz de conhecer vocês e quero que a gente, enfim, converse depois, tome um café depois para falar sobre tudo isso. Eu queria começar perguntando um pouquinho para vocês como que foi a chegada de vocês na comunidade em que vocês estão agora e o que motivou vocês a estarem como líderes dessa comunidade, né? Me conta um pouquinho dessa jornada, né? E do que vocês encontraram de desafios que vocês gostariam de ajudar a resolver em cada uma da comunidade de vocês. Deixar o Fábio primeiro, para não ficar com as primeiras damas sempre. Já começou outra, agora eu começo. A minha história ela começa muito por causa do meu trabalho. Né? Eu tive que assumir, em dado momento do trabalho, por ser a pessoa mais jovem, aquela coisa toda, esse relacionamento com a comunidade. Então, no primeiro momento, meu relacionamento era um relacionamento de feeder, né? Ou alimentador da comunidade. Pagava um coffee, conseguia uma passagem para algum mentor de um Startup Weekend, aquela coisa toda. Então, era estritamente profissional. Só que, dado um momento, eu entendi duas coisas, na realidade. Em dado momento, eu entendi que, primeiro, que eu queria fazer mais. Eu não queria simplesmente ser aquele feeder da comunidade. Eu queria estar do lado da comunidade, de fato, lá dentro da comunidade, porque antes eu era um ator dentro desse ecossistema que ajudava esse outro ator comunidade. Mas eu falei, não, agora eu quero ser
além desse ator do ecossistema enquanto hub de inovação, eu quero estar dentro da comunidade. Então, eu tentei me desvincular do meu aspecto profissional para ser o meu CPF Fábio ali falando na comunidade. E dentro da comunidade, antes já e depois quando eu entrei dentro dela, eu comecei a perceber realmente que existia um problema não dito, que era o fato de que quando eu estava no ambiente da comunidade era eu e mais um preto que estava lá, né? E poucas vezes a gente olhava no palco e via também uma questão de equidade de gênero. Não via um PCD, um transgênero, então, né? A população LGBTQIA+. Mato Grosso tem muito índio. Nunca apareceu um índio dentro dos nossos eventos aqui. Então eu pensei, poxa, tem algo errado. E então, quando eu comecei esse trabalho por CPF ali dentro, eu comecei a levantar essa bandeira, no primeiro momento, sim, de falar só de questão racial mesmo, né, de inclusão de pretos e pretas dentro da comunidade. E depois, o desafio dos outros líderes da comunidade para mim, né, foi falar, olha, na nossa comunidade a gente se organiza por verticais. Cada líder é responsável por uma vertical. Então, a gente quer que você toque essa vertical de inclusão, diversidade e representatividade. Eu toco. Eu falei, na hora, né? Tipo, juntou literalmente o meu propósito de vida, né, para eu auxiliar a comunidade. Então, essa me chama que eu vou, né? Me chama que eu vou. Exato. E esse foi, assim, a minha história. O grande desafio ainda é o fato de que, pensando especificamente na população negra, eu fiz, para você ter uma ideia de que eu tento não dar aqueles pontos sem nó, assim, né? Eu fiz uma SWOT da comunidade para entender como que estava essa questão de inclusão e representatividade ali, né? E com todas as argumentos embasados, né? Exato. Eu vou atrás desses dados, né? É muito importante isso. Então, quando eu comecei a fazer esses questionamentos, eu encontrei desde de pessoas que falavam que não existia essa questão, seja racismo, da questão da equidade de gênero dentro da comunidade, que isso não existia, e outras pessoas que sim, que existiam, e as que falavam que existiam ainda me davam mais argumentos falando que, cara, como que essa pessoa vai pensar em falar em empreendedorismo, startup, se ele tá preocupado muitas vezes em ter uma grana para comer o almoço e a janta dele, entendeu? É uma outra realidade. Somado a isso, quando eles veem a gente que está já nesse ambiente, né, já está fazendo esse rolê, a gente começa a falar, porque tem que fazer um brand, porque tem os stakeholders, porque é startup, não sei o quê. O cara já fala, meu, isso aí não é para mim, isso não é meu universo. Então, o meu maior desafio, olhando para dentro da minha vertical, ainda é mostrar que sim, cara, você pode fazer parte dessa comunidade, você pode criar a sua empresa, sua startup, ser um empreendedor tradicional e ganhar grana, porque eu sempre falo, por mais que eu estou tomando conta dessa vertical, eu não estou fazendo ativismo, eu estou querendo incluir essas pessoas para que elas ganhem grana, né? Esse é meu ponto. Também porque elas podem gerar grana para todo o ecossistema e a gente, dessa maneira que a gente está hoje, a gente está excluindo talentos que poderiam estar levando a nossa economia para outro patamar, né? Com certeza, e está mais do que comprovado por dados. Eu não me lembro as fontes nem nada, mas você ter essa equipe diversa, seja na sua startup, numa grande corporate ou, né, numa empresa assim, mais tradicional, assim, a tendência é que você tenha aumento na receita dessa empresa. Então, falar de diversidade, falar de inclusão dessas pessoas que estão à margem, e assim, a gente pode falar à margem porque literalmente elas estão nas periferias, né? Em São Paulo isso é mais evidente do que propriamente aqui em Cuiabá, mas de fato a gente tem que trazer essas pessoas para esses eventos, e quando eu falo trazer não é no sentido literal, o que eu quero dizer é sim levar esse meu conteúdo até onde elas estão. Então, o meu maior desafio é isso. Você acha que tem que existir um esforço também da comunidade para adequar a linguagem, né? Porque eu acho que a gente tem que apresentar um novo mundo, mas também partindo do que a outra pessoa tem de contexto, né? Muitas vezes a gente está falando um monte de palavras que para a pessoa não significa nada, né? Sim. Então, eu acho que também é um desafio construir uma comunidade diversa, sendo que a linguagem do ecossistema de startups muitas vezes é uma linguagem mais masculinizada, mais para pessoas que já fizeram inglês, claro, né, mais elitizada.
É Não, uma linguagem que normalmente exclui as pessoas, né? Porque, sinceramente, às vezes a gente entra dentro do ecossistema e a gente acaba se sentindo excluído, muitas vezes, por não entender. E aí tu fica com aquela coisa de síndrome do impostor, de tipo, tá, eu tô dentro do ecossistema, mas eu não sei esse termo, eu pergunto ou não pergunto, vai ou não parecer que eu entendo. Então, muitas vezes a gente se vê tratado com esse problema. Não, de fato, se vocês querem um exemplo, ontem a gente teve, né, eu sou também embaixador do Case Startup Summit 2020 e nós tivemos uma reunião de todos os embaixadores. E depois a gente fez aquelas salinhas separadas daquela outra plataforma de streaming, né? Aquelas salinhas com grupos menores. E o desafio foi, todo mundo vai falar da sua comunidade, como está sendo o desafio de ser embaixador Case, sem falar nenhuma palavra em inglês. Né? De 4 pessoas que estavam dentro dessa sala, somente uma não conseguiu falar nenhuma palavra em inglês. Todo mundo do restante, né, viciado no sentido dessas linguagens que a gente usa, acabou falando. Então, de fato, esse contexto que você traz, da gente adequar o nosso dicionário do startuperês, não sei como é que fala, é fundamental para a gente conseguir incluir todas essas pessoas que estão à margem desse universo que a gente está vivendo. Concordo plenamente. E Ju, conta um pouco para a gente aí, como é que foi, né, você chegando ou desenvolvendo essa comunidade, que desafios que você encontrou aí no Rio Grande do Sul? Então, quando eu comecei, na verdade, quando a gente teve a ideia de uma empresa, na época eu nem sabia que era uma startup. A gente começou todo um processo de desenvolvimento vou fazer oficina de plano de negócios, comecei a conhecer dentro das faculdades o que tinha. Então, a Federal aqui do Rio Grande do Sul tinha maratona de empreendedorismo, tinha a SPM aqui com processo de incubação, e eu comecei a entrar dentro desses lugares, conhecer pessoas, comecei a participar de eventos, isso lá em 2011 para 2012. Só com uma ideia na cabeça. Aqui a gente não tinha, naquela época, nada de ecossistema assim, sólido, né? A gente tinha o quê? Pessoas que se encontravam por um objetivo. Então, a gente ia... tinha o Empreendrinks, que era um evento que a galera ia, fazia os pitches, tomava uns drinks, conhecia pessoas. E, aos poucos, a gente foi vendo que eram sempre os mesmos. Um pouco depois disso, teve a formação da AGS em 2013, e eu estava muito no desenvolvimento da minha empresa e em fazer conexões naquela época. Então, assim, eu era entrante no mercado e não existia um ecossistema, então eu estava entrando num ecossistema que estava em formação. Em 2013, a gente passou num programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi Startup Brasil, e naquele momento daí a empresa saiu de Porto Alegre, eu e meu sócio, a gente foi para o Rio de Janeiro fazer uma aceleração. Quando a gente foi para lá, eu voltei com a minha cabeça mudada, pensando, nossa, Rio Grande do Sul tem que ser mais Brasil, a gente tem que parar de centralizar e pensar que a gente tem muita mente pensante aqui dentro, que tem muita coisa, porque não, a gente não está sabendo nada. Então, eu tentei trazer um pouco dessa ideia lá em 2014, quando voltei para o Rio Grande do Sul, mas foi muito difícil. Por quê? Porque naquela época eu estava bem no processo de desenvolvimento da empresa, onde a gente estava saindo de um MVP e lançando um produto que ia começar a faturar. Então, as minhas energias começaram a se focar só para a empresa e eu acabei saindo. Aquele negócio, né? Você desenvolve comunidade ou você faz a empresa crescer, né? Porque eu acho que é o que muitas empreendedoras e muitos empreendedores acabam vivendo, porque vem essa necessidade de ter uma comunidade mais unida na região, mas ao mesmo tempo você tem o dia a dia da operação da sua própria empresa, né? E naquela época, o seu emprego, né? Ou você está trabalhando para alguém. Você também vai ter que entregar alguma coisa. Então, exatamente. E bem naquela época, então, eu acabei me afastando um pouco dos eventos, de tudo que estava acontecendo, até em 2017 a ser convidada para participar de um Startup Weekend. Aí, quando eu fui convidada, fui fazer mentoria lá, nossa, daí eu me joguei de cabeça na comunidade. Foi bem a época que a gente começou a formação de uma comunidade.
E em 2018, o pessoal queria levar para o case. A gente já tinha formado uma comunidade estadual, a gente estava fazendo reuniões, só que a gente não tinha um nome, não tinha uma identidade visual. E aí nasceu a comunidade RS, muito pelas mãos do Walter Cruz e da Alana Fernandes. Os dois se mobilizaram muito o Estado. Então, a Alana de Porto Alegre, o Walter de Caxias, que são os dois maiores polos hoje que a gente tem. E aí nasceu a comunidade RS, e depois disso a gente começou a desenvolver produto, começou a desenvolver plataforma, começou a colocar a cara a tapa para até ajudar quem precisa. Então, assim, dar mentoria, fazer evento, a gente sempre está junto quando tem Startup Weekend, quando tem evento da GS, a gente coloca a comunidade junto. Então, é tentar mostrar que existem vários caminhos e que todos esses caminhos podem fluir juntos, e que esse é o ideal. Então, tentar tirar um pouco desse estigma de que startup é para homem branco, classe A, sabe? Eu, como mulher, senti muito também esse impacto de entrar dentro dos lugares e não ver mulheres. Então, isso me chocava demais. Eu lembro um evento que a gente fez em 2015, que era o Promessas, da Endeavor. A gente participou da seleção e eu fui num coquetel que tinham, acho que umas 100 pessoas, se tinham 4 mulheres, eram muitas. Eu me senti extremamente desconfortável naquele ambiente. E olha que 2015 já fazia tempo que eu estava no ecossistema. Então, mesmo assim, foi um ambiente que eu me senti muito oprimida. E depois disso eu comecei a levantar mais a bandeira da gente ter mais mulheres, não porque eu acho que as mulheres não são capazes, tudo mais, mas acho que a gente tem muito essa síndrome de impostor. E eu vejo que na comunidade RS a gente tem uma turma feminina muito grande. A questão é, se a gente tem tanta mulher dentro da comunidade, por que a gente não tem mais mulheres à frente de empresas? E aí eu acabo batendo muito nessa questão da gente ter um pouco mais de confiança no nosso taco, enquanto mulheres, de botar a cara a tapa e, tu não sabe tudo? Ok, vai assim mesmo, porque o homem normalmente ele não tem aquele pensamento de, eu preciso ter 100% do conhecimento. Não, ele vai, ele se expõe. Tá na hora da gente aprender também, porque acho que mulher é muito aquela coisa assim de, eu tenho que saber, tem que estar certo, não posso errar, é uma prova. E eu tenho trazido muito essa questão de gente se arrisquem. Então, acho que essa é a minha experiência muito forte assim, com comunidade nos últimos tempos. Muito legal ouvir um pouco sobre a sua experiência, porque eu sou assim nova, né, no ambiente de startups, dado que eu entrei em 2018, mas eu já sou um pouco velha no mercado financeiro, né? No mercado financeiro tradicional, eu entrei logo que eu comecei a fazer faculdade, e é um ambiente super masculino, super masculinizado. Ele não é só masculino, ele também é masculinizado, né? Então, eu sentia também muito desse desconforto. Quando eu vim para o ecossistema de startups, o desconforto em relação a, digamos assim, a coisas estritas do ambiente de trabalho, ele zerou, mas o desconforto que a presença é majoritariamente masculina continua, né? Porque a maior parte dos nossos espaços são ocupados por homens. E para complementar o que você trouxe, Ju, eu acho que tem sim um fator relacionado à socialização da mulher, que é uma socialização mais contida. Então, né, a socialização do homem é para ser o dominador, o que está, enfim, conquistando, né, a situação, enquanto que a da mulher é uma socialização um pouco mais voltada para o cuidado, né, para prestar atenção no outro. Então, para a gente, eu sinto que, como grupo, né, de mulheres, a gente tem muita dificuldade em construir essa imagem de confiança, e essa imagem de confiança ela acaba afetando como os investidores nos veem, mas também também existe um problema no meio investidor, porque se você for considerar, por exemplo, investidores anjos no Brasil, só 2% dos investidores anjos no Brasil hoje são mulheres. Então, a maior, né, quando você olha o perfil dos investidores, geralmente são empresários ou pessoas que já são do mercado financeiro, fundadores que já são bem-sucedidos.
Então, quando você começa a olhar para o corpo dos investidores no Brasil, você também entende que eles não vão ter a visão sobre ser mulher, ou sobre ser negro, ou sobre, né, ser LGBT, porque muitas vezes eles não tiveram tanto contato, nem na vida pessoal, porque eles não são, nem no entorno deles. Então, a gente começa a perceber também que existe um problema de viés. E aí, esse problema de viés ele já foi reconhecido em várias pesquisas, mas para citar duas, né, a gente tem uma da Harvard Business Review que mostrou que os investidores usam palavras estereotipadas para comentar de homens e mulheres depois que eles analisam o pitch. E também saiu uma outra pesquisa mostrando que o número de mulheres que vai e pede dinheiro, né? Mesmo quando ele é igual ao número de homens, ainda assim elas têm geralmente 2,5 vezes menos chance de conseguir o sim dos investidores. Então, eu enxergo essa situação onde a gente precisa fortalecer mesmo as comunidades, porque as comunidades, eu sinto que elas são as que ajudam os empreendedores e as empreendedoras a construir confiança e conhecimento para conseguir abordar esses investidores e conseguir falar de igual para igual com esses investidores, porque por muito tempo no ecossistema brasileiro a assimetria de informação era muito grande, né? O investidor ele tinha a grana e tinha muita, digamos assim, muito pouca grana disponível no Brasil, então você tinha vários empreendedores competindo por esse dinheiro. Hoje o quadro começa a mudar um pouco. Então você começa a ter um dinheiro mais abundante no Brasil e hoje os fundos disputam o que eles consideram como os melhores founders e aí o que se considera no ecossistema como os melhores founders também tem um viés. Então como é que a gente faz para, como comunidade, conseguir construir não só a nossa autoestima como pessoas que geralmente não têm o perfil que é esperado nesse ecossistema, mas também como que a gente faz para construir transformação de jeitos de pensar. Eu não queria falar mindset, mas isso, é mindset. Então, como é que a gente transforma o nosso jeito de pensar e transforma o jeito de pensar dos investidores para que eles também percebam que eles têm um ponto cego? E né, todos nós temos algum ponto cego, mas como eles estão em muito mais peso nesse setor, o ponto cego deles é um grande problema para a gente também. Então, como que a gente começa a construir as nossas comunidades, trazendo esse corpo de investidores mais tradicionais para entender onde a gente encontra o meio do caminho? Porque não é só a gente super se preparar, construir comunidade, construir confiança, ter conhecimento, conseguir negociar a nossa posição e ainda assim ter a outra metade não entendendo que muitas vezes a gente não consegue acessar essas pessoas, né? Então, acho que tem o trabalho, para mim, na minha opinião, né, contribuindo para a discussão, o trabalho de comunidade. Eu vejo isso na B2Mami, eu sou mentora, né, da aceleradora B2Mami, que é de mães empreendedoras. Eu vejo o quanto faz diferença elas terem um espaço onde elas conseguem tirar dúvidas numa boa e conseguem se, digamos assim, se encher, né, dessa confiança para chegar e ter a postura que eu vejo todos os dias de homens brancos que chegam até a mim, sempre, né, naquela, nossa, eu tenho um negócio de $1 bilhão para te mostrar. Eu acho incrível, eu quero ter essa confiança também. Mas sabe que isso é um processo estrutural da nossa sociedade, né? Que há muitos anos a gente tem uma sociedade que ela é estruturada nesse paternalismo branco, essa coisa que precisa se romper. E eu acho que o papel de comunidade, justamente por a gente estar num núcleo onde, teoricamente, as pessoas têm a cabeça mais aberta, são livres de preconceito, são pessoas que, pelo menos eu tenho essa tendência a acreditar que quem está ali são pessoas mais dispostas a aprender e a ensinar, né, quem está dentro de comunidade. E quando tu está disposto a estar dos dois lados, tu consegue contribuir para o desenvolvimento da comunidade, das pessoas e das empresas. Eu acho que a gente tem esse enriquecimento de até poder dizer assim, olha, poxa, eu fui em um evento e só tinha homem, cadê as mulheres? E aí parece que tu cutuca as mulheres para ir, assim como o Fábio vai e diz,
Pô, galera, eu fui no evento e não tinha preto. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão se colocando? Eu participei como mentora do Startup Day Afro, que teve na URGS, que era para ter um encontro de um dia, que era muito curtinho, era muito difícil, mas estava sendo organizado pelo pessoal do Reafro. Eu fui porque, como eu dentro da AGS, dentro da comunidade RS, eu tento puxar muito para que as pessoas do Reafro se aproximem, porque eu digo, ninguém vai abrir espaço para vocês se vocês não se fizerem presentes. Eu acho que esse é o primeiro lugar, vocês entenderem que aqui sim é o lugar de vocês como de qualquer outra pessoa. Então, eu vou para os lugares muitas vezes para fazer campanha para que eles entrem dentro das comunidades, que eles entrem em contato com a Associação Gaúcha de Startups, para mostrar que, poxa, não existe... muitas vezes tu acha que tu não pertence àquele grupo e tu pertence àquele grupo porque aquele grupo não está te excluindo. Mas eu entendo também que a gente não se sente confortável muitas vezes estando naquele grupo. E é muito melhor se alguém chega e te convida. Então, dizer assim, vem para cá, eu tô junto, eu tô aqui contigo, bora desenvolver isso junto, vamos mostrar que tem como mudar esse cenário. Então, esse é o meu olhar sobre comunidade, sobre o papel inclusivo da comunidade. Eu queria complementar, tipo, a fala da Ita foi maravilhosa, né? Então, fiquei super feliz de ouvir isso e só para te saber, para complementar, eu conheço 2 startups pretas que receberam investimento. E olha, que não foi investimento tradicional, como a gente conhece de VC, foi crowdfunding, né, de investimento. Então, tiveram que abrir um financiamento coletivo para poder ganhar uma grana para continuar desenvolvendo o teu projeto. Então, tipo, isso é muito sério, você não ter esse tipo de discussão. E é um problema realmente de uma relação de poder totalmente desbalanceado. Quem está do outro lado da mesa e tem o poder de dizer o sim para um investimento ou não em uma startup, realmente muda. Como que, por exemplo, a gente pega a Diaspora.black, tem um modelo de negócio super legal, já queria estar usando, mas a pandemia, enfim, frustrou um pouco esses planos nossos aí. E como que uns caras desses não conseguiram ainda receber o investimento tradicional para continuar evoluindo, você entende? Então, realmente esse poder desbalanceado de quem está do outro lado da cadeira para fazer o investimento acaba travando muitos negócios, né? Pretos, homossexuais, LGBTQIA+, enfim, sabe? Trava muito, porque é o que você disse, o cara não tem essa experiência, ele não tem como avaliar. E aí é um papel muito claro de você se colocar no lugar da pessoa, né? Outra palavrinha que está sempre muito na moda, a questão da empatia. Então, cabe também a nós termos essa empatia para com o outro, entender que aquele negócio pode ser bom. E o gancho para a comunidade é que um dos pilares de toda a comunidade é a cultura. E quando a gente olha para a cultura da comunidade, se a gente desde o início, ou em um dado momento a gente rompe barreiras, como a Ju bem colocou, com o patriarcado, com um racismo estrutural dentro de comunidade, e começa a falar que, a nossa cultura é uma cultura inclusiva, diversa e que proporciona representatividade a todos os presentes dentro dessa comunidade. Se a gente rompe com isso, o próprio cara que vai estar dentro da comunidade e também daquele maior, né, daquele ecossistema maior, ele vai entender que, olha, ou tem alguma coisa muito errada, que eu nunca tive essa visão e agora eu estou tendo, e ele se coloca tem aquela humildade de sim aprender com aquilo e melhorar para o futuro, ou eu vejo que a tendência é que realmente ele seja excluído desse ecossistema, porque a gente vai gerar essa cultura ali naquela comunidade e as pessoas que captarem essa mensagem, se dispuserem a de fato levar isso à frente, provavelmente a gente vai ter só benefícios para a comunidade e o ecossistema depois. E é muito importante a gente ter esse papel. Sim, não foi nada. Eu concordo totalmente. Eu acho que a construção de cultura é super importante. E quando a gente constrói comunidades homogêneas, a cultura vai se formando naturalmente de uma forma não inclusiva, né? Então, acho que é super importante tocar nesse ponto. Mas, como mulheres e pretos não falam só sobre diversidade e inclusão, quero falar de negócios também com vocês. Eu quero
ver de vocês um pouquinho de exemplos positivos, né, de como a comunidade se apoiou e, de repente, ajudou, ou, enfim, ajudou um empreendedor ou uma empreendedora a passar por uma fase, a conseguir um novo negócio. Eu queria entender se vocês têm histórias que tocaram vocês, né, que vocês estavam próximos, para compartilhar também um pouco disso, do quanto a comunidade consegue contribuir, não só para aspectos subjetivos nossos, né, que era o que a gente estava falando agora, mas também para aspectos práticos do negócio e de novas, né, oportunidades. Bom, eu tenho, assim, aqui em Mato Grosso, diferente, por exemplo, São Paulo, não tem como comparar, a gente ainda tem poucos cases de sucesso realmente para a nossa comunidade. Então, o que eu cito aqui é o pessoal da Estuda.com, né, que é o grande case de sucesso da comunidade aqui de Mato Grosso, e eles beberam diretamente da fonte da comunidade. Lá atrás, os sócios foram fundadores da comunidade. Depois, como a Ju bem sabe, se ausentaram um pouco da comunidade para trabalhar mais no seu negócio, mas a todo momento eles estavam na comunidade, ora mentorando, ora apresentando, fazendo conexões com outras pessoas. Então, é esse o benefício da comunidade, você ter esse aspecto enquanto empreendedor de, poxa, estou precisando de um dev, estou precisando de um designer, estou precisando, sei lá, de um data science. É na comunidade que você vai encontrar esse talento, logicamente, dentro do ator do ecossistema universidade, onde esse talento está sendo formado. Mas a tendência é que ele migre para a comunidade e lá você comece a achar esse talento. Então, esse grande case nosso, que é o Estuda.com, a todo momento bebeu da fonte dessa comunidade para que ela para que conseguisse ir melhorando cada vez mais o seu negócio aqui em Mato Grosso. Mas tu sabe que uma coisa, pode ser que eu possa ser até um próprio case de comunidade antes de existir comunidade. Porque quando a gente estava com a ideia do Aula Livre, eu lembro, não sei se vocês conhecem a startup, a James Chip. Na época, o Gui, que é o CEO da James Chip, ele tinha uma outra empresa e ele organizava os eventos de empreendedorismo que tinham. E aí eu lembro que a gente apresentou Aula Livre e tudo mais. No segundo evento, ele olhou, tá, e aí, como é que tá a empresa? Não foi para frente? E aí a gente tá com problema, a gente tá, não consegue sócio, cara, se vocês não botarem a cara a tapa, vocês nunca vão sair. E aí foi tipo uma mentoria, um pé na bunda do Gui que fez a gente deslanchar, sabe? Às vezes precisa de alguém que é mais cancheiro para dizer, cara, vai, te dá aquele empurrão de coragem para te poder ir. E eu acho que a comunidade, ela serve muito para isso, para te mostrar, olha só, o fulano foi lá e deu certo, ou fulano foi lá e deu errado, mas vai igual, porque tu vai aprender, porque tu vai fazer conexões, é tentar tirar um pouco do medo. Eu acho que o trabalho de um mentor, muitas vezes, e eu acho que para mim o Gui foi muito mentor nesse processo de concepção da Aula Livre, foi mostrar que existem outras pessoas no ecossistema e que muitas vezes a gente não precisa de dinheiro para fazer as coisas rodarem, que foi o que como a gente conseguiu. A gente juntou um monte de gente que acreditou na ideia para ser sócio e alavancou a startup. E eu tento trazer muitas vezes isso. Claro, tu precisa de injeção de capital? Precisa. Mas como é que tu vai chegar nessa injeção de capital sem conhecer as pessoas que liberam esse dinheiro? E as pessoas não liberam porque tu teve uma ideia legal. Então, tu tem que ter um desenvolvimento, tu tem que mostrar alguma coisa. E eu aprendi isso com uma comunidade e eu tento repassar isso me disponibilizando sempre que tem algum evento de participar, para mentorar, e muitas vezes dá aquele choque de realidade de dizer, olha só, se tu não for para frente, se tu não botar isso para rodar, isso nunca vai acontecer, porque o tempo vai passar e existe uma questão de timing. Eu acho que faz todo sentido. Assim, eu estou pensando agora, né? A gente tem essas conexões e depois de muitos anos, às vezes, a gente vai ver onde as coisas vão dar, né? Teve empreendedora que eu conheci já faz uns 2, 3 anos, né? E que eu estou vendo agora num ecossistema um pouco mais maduro, conseguindo amadurecer o negócio, né? Conseguindo desenvolver o negócio, mas também se reconectando com
com essa aura de ajuda que a gente tem, né, entre os empreendedores. Então, eu acho que isso é uma coisa muito significativa das comunidades e que faz toda a diferença para o ecossistema. A gente está chegando no final do nosso painel. Eu queria pedir para vocês responderem só mais uma pergunta que eu tenho, e aí vocês podem já emendar com as considerações finais de vocês. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho de, né, como vocês veem o papel das corporações em relação às comunidades, né? A gente tem visto um trabalho bem forte das corporações para se aproximar das comunidades, para entender como colaborar. A Ambev é um exemplo disso, né? Construindo esses núcleos dos líderes de comunidade, mas eu queria entender e ouvir da palavra de vocês, que são líderes de comunidade, como vocês veem esse papel das corporações, como elas podem ajudar, e se vocês têm algum recado final para todos os empreendedores e empreendedoras que estão assistindo a gente hoje aqui no Case. Eu vou tentar correr para conseguir falar e dar tempo de falar também. Então, eu acho fantástico esse trabalho das grandes corporações, porque o Brasil ele é um país de proporções continentais e as grandes corporações sabem como ramificar isso, conseguem levar conteúdos a diversas partes do Brasil e entendem as diferenças das regiões e nos ajudam a fazer essa troca de experiências. Dentro do Ale, da Ambev, a gente tem muito essa troca de o que tu está fazendo, Fábio, em Cuiabá, o que a Juliana está fazendo em Porto Alegre, o que está dando certo, o que não dá, e aí vamos conversar depois. Por exemplo, eu não conheceria o Fábio se não fosse o Ale. Então, eu acho fantástico existir isso, e eu acho que assim, a gente tem que aprender, principalmente quando se trata de comunidade, que as comunidades servem para ser uma base para te ajudar, sendo a comunidade aqui do Rio Grande do Sul, sendo a comunidade de Cuiabá, sendo de qualquer outro lugar, você pode beber nessa fonte. E eu acho importante a gente se abraçar e andar de mãos juntas para conseguir essa evolução de todo o ecossistema brasileiro, não só de uma comunidade específica. Bom, eu sempre falo, né, quando eu estou nesse ambiente de falar aí de inovação aberta, né, que é o que quando a gente se refere às corporações, corporação é um grande transatlântico tentando fazer uma curva de 90 graus. Ele vai demorar demais. Então, se ele tem essa possibilidade de estar se relacionando com a comunidade, a tendência é que ele consiga, de alguma forma, conexões com startups, outras empresas, com menos burocracia, vamos colocar assim, e ele consiga fazer essa curva mais rápida, né? Mudar de maneira mais rápida, colocar novas unidades de negócio ali dentro dessa grande corporação. Como recado para a galera que está assistindo a gente, o mais importante é participe da sua comunidade, entendeu? O Fábio, quando ele começou a participar da comunidade dele, as coisas só começaram a melhorar, a ponto de que esse ano eu fiquei super animado, super feliz que eu fui reconhecido como embaixador do Case por Mato Grosso. Né? Isso é um reconhecimento muito interessante e pelo simples fato de que eu comecei a participar da minha comunidade. E se você não tem comunidade na sua cidade, crie uma comunidade na sua cidade, junte outras pessoas que estão a fim de fazer isso com você e crie a sua comunidade. A gente vê a Ju falando da comunidade RS, falando de estado, mas tem RS em Caxias, tem RS em todo o canto lá, assim, que eu já fui ver também, porque comunidade é justamente esse negócio local, lá no município, assim, para você trabalhar aquela realidade local. Então, ou participa da sua comunidade, cara, ou cria sua comunidade aí junto com mais umas pessoas, porque vai melhorar bastante, né, a vida dos empreendedores que estão nessa luta aí de mudarem esse país aí. Acho que é isso. Muito bom. Eu queria agradecer a presença de vocês, Fábio, Juliana. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Obrigada ao pessoal da organização do Case e da Ambev que cedeu esse espaço para a gente conversar sobre comunidades. E eu desejo que vocês aproveitem muito o resto da programação aí do Case. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.